Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário. A gente então vai, nessa aula aqui, encerrar o estudo do Antigo Testamento. A gente vai estudar Malaquias, então já foi uma estrada mais do que a metade, do que a gente se propôs a percorrer aí, que é toda a Bíblia. Então hoje a gente está encerrando aqui e aí vamos ver qual é esse livro, que é o último livro da Bíblia, o que ele vai trazer para a gente. E vamos também aqui dar graças a Deus pelo fato de estar vencendo esse obstáculo aí, que é o tempo, o desânimo, as dificuldades, ou seja, um bocado de coisa que vai aparecendo no meio do caminho e a gente venceu, ou está vencendo até aqui, Mas vamos vencer, mais uma hora a gente... Mas vamos lá, bora nós aqui começar. Então, livro de Malaquias, vou deixar aberto aqui já, porque a gente vai recorrer a alguns textos, Vamos ler alguns textos. Não sei se eu vou conseguir ler todo o livro aqui, na íntegra, mas a gente vai pegando alguns blocos aqui, alguns trechos para a gente estar lendo e refletindo um pouco, E aí aquelas anotações básicas que a gente sempre faz em todos os livros, desde Gênesis, a gente está fazendo isso, que é pegando algumas informações básicas, por exemplo, quem escreveu, que é o próprio Malaquias, então o livro leva o nome dele, como a maioria também dos livros, que tem lá o nome dos profetas, são eles que são os autores, A palavra, o nome, aliás, Malaquias, quase não, todos os nomes da Bíblia, ele tem um significado bem específico, Não é como hoje que a gente coloca o nome no filho assim, mas porque eu gostei, é bonitinho, tá na moda. Tem esse negócio também, Às vezes o nome tá na moda, a pessoa põe. E às vezes nem procura saber o significado do nome, O que aquele nome ele quer dizer. A maioria dos nomes, eles têm um significado, Tem uns não. Tem uns que é a junção de um com o outro, ou foi lá inventado lá, mas não tem um significado. Mas a grande maioria dos nomes, principalmente os nomes bíblicos, ele tem o seu significado. E o nome de Malaquias é mensageiro de Deus, que é a palavra no hebraico usada para os anjos, Malach, Malak, aportuguesando Malak, que é traduzido por anjo mesmo, mensageiro, anjo. Então o nome de Malaquias, ele significa mensageiro de Deus, só para a gente também aqui perceber que ele foi, como os outros profetas também, um mensageiro de Deus para transmitir a mensagem de Deus aqui na ocasião, para ajudar. Ele é contemporâneo, ou seja, profetizou e viveu ali no mesmo tempo do que Neemias. Então Neemias, que a gente estudou lá atrás, ou seja, depois do cativeiro babilônico, Então a gente já vai aqui entendendo algumas questões. Quem escreve é Malaquias. O que ele escreve? Acusações de Deus contra o judaísmo pós-exílico. Então é isso que ele escreve. Acusações de Deus, contra o judaísmo, ou seja, a prática dos judeus ali na religião, depois do cativeiro, o pós-exílico, o exílio babilônico. Onde ele escreve? Lá em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, coração da nação. Quando ele escreve aproximadamente, 400 anos antes de Cristo. São 30 anos depois do que o Neemias. Então Neemias ele profetiza, ele também escreve lá, e 30 anos depois, mas ainda é ali considerado contemporâneo, porque Neemias estava vivo, enfim, a situação não tinha mudado muito, então era quase o mesmo cenário histórico que quando Neemias escreve, ou era o mesmo cenário histórico. Então eles estavam voltando do cativeiro. Então é que Neemias ele está bem no comecinho,
reconstruindo a cidade, aquela coisa toda. E aí depois a gente estudou, Ageu veio profetizando nesse tempo e outros mais. E entre eles, então, Malaquias. Então, no ano 400, mais ou menos, aí quando ele escreve. Por que ele escreve isso, né? Qual o motivo dele escrever a sua profecia? Porque a gente sabe que nem todo profeta ele escreveu, né? Então, esses aqui que a gente está estudando é porque eles escreveram. Então, a gente tem Elias, tem Eliseu e tem outros mais, Natã, tem outros profetas de Deus que eles não escreveram nada, só profetizaram. As pessoas escreveram a respeito dele, né? Mas aqui ele escreveu. E por que ele escreveu aqui esse livro? Para examinar as suas ações, né? E responder ao amor constante de Deus. Tá? Então, só para a gente manter aí essa estrutura que a gente sempre traz nos livros, tá? Aí eu fiz algumas anotações aqui para a gente pensar, para introduzir o livro, tá? Que é a seguinte: o profeta desafia o povo de Deus, né, a honrar o Senhor, mas eles insistem que já fizeram as pazes com ele. Então, o Malaquias, ele vai escrever para o povo de Judá, dizendo ou advertindo ele e convidando também para que ele se reconciliasse com Deus. E o povo falava assim: não, a gente já está tudo certo, não tem nada que arrumar aqui não. A gente já está tudo em paz com Deus, mas não estava, né? Mas olha só o auto-engano deles, né? Malaquias expõe o auto-engano deles, dando respostas de Deus, né, às objeções que eles levantaram, negando as acusações divinas. Então, Malaquias vai apresentando os motivos pelos quais ele estava falando: vocês precisam se reconciliar com Deus. Ele deixa claro que o povo escolhido de Deus, né? Três coisas aqui. Então, ele mostrou aqui, porque ele falou: vocês precisam se arrepender, vocês precisam fazer as pazes com Deus. Não, a gente já está em paz com Deus. Não está não. Por isso, por isso e por isso. E aí ele coloca aqui 3 motivos, tá? E dá para a gente fazer essa divisão do livro. Eu não vou abordar exatamente assim, mas eu quero trazer essa possível divisão do livro, né? Que do capítulo 1, do verso 6, até o capítulo 2, verso 9, estou fazendo a primeira divisão do livro aqui. Capítulo 1, a partir do verso 6 até o capítulo 2, verso 9, o Malaquias ele vai falar sobre a negligência que o povo tinha a respeito de Deus. E a gente vai ver aqui que negligência era essa, tá? Então, primeiro ponto, né? Malaquias dizendo: vocês estão sendo negligentes a respeito de Deus. O segundo ponto que o Malaquias estava aqui mostrando para eles, que vai do capítulo 2, do verso 10 até o 16. Então, segundo ponto, capítulo 2, verso 10 ao 16, o Malaquias vai falar assim: vocês quebram compromissos, vocês simplesmente não têm palavra, vocês quebram, né? E ele vai falar inclusive do matrimônio aqui, dos casamentos, que eles casavam, se divorciavam assim como se fosse uma coisa mais normal do mundo, né? Quebravam compromissos, não honravam a palavra deles. Então esse é o segundo ponto que eles dizem: vocês estão em pecado a respeito disso. O terceiro ponto aqui que ele vai falar, que é do capítulo 3, do verso 4 até o capítulo 4, verso 2. Nesse trecho, né, nesses 2 capítulos aí, ele vai falar que eles negam a importância de Deus na vida deles. Então a gente precisa lembrar que eles estavam voltando do cativeiro, reconstruindo as cidades, suas casas, e como disse Ageu, né, que a gente estudou, eles estavam mesmo investindo pesado na vida pessoal de cada um deles, no comércio deles, na casa deles, deixando as casas bonitinhas, esquecendo da adoração a Deus, esquecendo da adoração no templo, esquecendo, né, de fato dessa vida diante de Deus. Eles estavam querendo mesmo prosperar materialmente e com isso assim deixaram Deus de canto, né? Então ele torna aqui a falar: vocês negam a importância de Deus. Então esses 3 pontos aqui. Mas aí eu quero abordar aqui o livro, né? Apesar de dividir ele também em 3 aqui, eu quero abordar com outros pontos, tá? É semelhante, mas não necessariamente esse. Então, o primeiro ponto vai do capítulo 1, verso 2 e 5. Então, capítulo 1, verso 2 e 5. Como são 3 versículos, eu vou ler aqui. Bora ler junto, né? Vai acompanhando aí na sua versão, amada. E a gente vai lendo junto aqui para a gente entender aqui.
Então, o primeiro ponto e uma divisão que eu estou fazendo aqui para abordar, que vai do capítulo 1, verso 2 ao 5, né? Fala sobre Deus afirmando o seu amor contínuo por esse povo. Então, olha o que Malaquias está apresentando para eles aqui, ó, verso 2 ao 5. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amaste? Olha só. Mas não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Olha como Deus vai explicando aqui, né? Verso 3, e aborreci a Esaú, e fiz todos os seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto, aos chacais do deserto, né? Ainda que Edom diga, empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eles edificarão e eu destruirei, e lhes chamarão temor de impiedade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos verão e direis, o Senhor seja engrandecido desde os tempos de Israel. Então, nos tempos antigos, né, Deus ele escolheu os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Então, olha só, aqui Malaquias está falando desde a história lá no passado, como Deus escolheu, como Deus amou, como Deus cuidou desse povo. Então, Deus declarando o seu amor contínuo para esse povo desde sempre, séculos e séculos. É o que Deus está falando aqui, né? Então, escolhe então Abraão, Isaque e Jacó, né, os descendentes deles, para serem o próprio povo de Deus, enquanto rejeitava qualquer reivindicação dos descendentes de Esaú, com um relacionamento especial com ele. Ou seja, o que Malaquias estava falando, olha, Deus escolheu vocês como povo, mesmo que lá quando foi escolher o Jacó, havia uma reivindicação que Esaú era quem merecia ser escolhido por causa da primogenitura. Lembra que a gente estudou lá em Gênesis, né? Que quem tinha direito à herança lá, né? Não só a material, mas a herança, entre aspas, espiritual, era o Esaú, porque ele era o primogênito. Mas Deus escolhe Jacó. Olha como Deus escolhe, né? Pelo seu amor, não porque alguém tinha direito de alguma coisa. A escolha de Deus é baseada no seu amor, na sua misericórdia e na sua graça, né? Quando a gente lê lá o capítulo, por exemplo, 9 de Romanos, bora lá, vamos no capítulo 9 de Romanos, para a gente entender o que o Malaquias está falando aqui, né? Paulo ele vai lá no Novo Testamento trazer também esse pensamento, né? Até mesmo para falar sobre a soberania de Deus, que Deus ele escolhe quem quer, e não é baseado no mérito humano não, é baseado no seu amor mesmo, na sua misericórdia. Ninguém fez nada para merecer, ninguém pode reivindicar de Deus, ninguém tem direito de exigir de Deus, não, o Senhor tem que me escolher porque eu sou melhor, eu tenho direito, enfim, não, a escolha de Deus é sempre baseada no seu amor, né? Então, ó, Romanos capítulo 9, verso 10 e em diante diz assim, e não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, ou seja, o Jacó e o Esaú, né, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que o chama. Foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor, como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Então, nesse pequeno trecho aqui, todo o capítulo 9 que Paulo vai falar sobre essa ideia. Mas nesse trecho aqui já dá para a gente entender que Deus escolheu, né, Jacó aqui, e lógico, toda a descendência que chega neles aqui em Malaquias, que é o povo judeu, a gente precisa entender que Deus está falando, eu escolhi vocês porque eu amo vocês, é o meu amor, e isso foi contínuo. Mesmo esse povo, durante séculos, a gente está falando aqui de uns mais de 1.600, 1.700 anos, alguma coisa assim. Olha só, desde Abraão até aqui o Malaquias, né, em torno de 1.800 anos, mais ou menos, 1.800 anos, ou 1.500 anos, né? Estou aqui, me perdi exatamente, mas enfim, é muito tempo. Todo esse tempo Deus foi tendo paciência, Deus foi cuidando, Deus foi enviando profetas, Deus foi perdoando esse povo, se relacionando. Olha a paciência de Deus.
mais de 1,5 milênio, mais de 1.500 anos, tendo paciência, cuidando. Aí é amor, né? Isso é amor. E o povo não correspondendo, e o povo só desobedecendo a Deus, e o povo só ofendendo a santidade de Deus, e Deus falando aqui, ó, eu amo vocês, meu amor é contínuo diante de vocês, e vocês não mereciam nada, mesmo quando as pessoas lá reivindicavam que não era o Jacó, que é o descendente deles, quem merecia era Esaú, né? Que Esaú, ele dá origem a outro povo que a gente estudou em outro profeta, que são os edomitas, né? Então os edomitas vêm de Esaú e os judeus vêm do Jacó, né? Então os dois irmãos aí, mas dão origem a povos diferentes. E Deus escolhe quem? Os judeus, os descendentes de Jacó, mesmo eles não merecendo nada. Deus disse, ninguém fez nada para merecer isso. Quando eles não tinham nem nascido, nem tinha feito nem bem e nem mal. Deus decidiu amar Jacó. Aí você pergunta assim, mas por que Deus decidiu amar Jacó? Porque Jacó era melhor do que Esaú? Não, simplesmente Deus decidiu amar, ponto final. Tem aquele hino da harpa cristã, né? Aí a gente participa, ou já participou das igrejas pentecostais, e canta-se lá, né? Por que Jesus me ama? Não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Essa a gente sabe, né, irmã Lenúcia? Então, só esse primeiro ponto aqui, ó, Malaquias já está falando aqui que Deus afirma o seu amor contínuo para o seu povo. O segundo ponto aqui que eu quero destacar, que ainda no capítulo 1, que vai do verso 6 até o capítulo 2 e verso 16, tá? Vou tentar ler aqui um trecho, mas antes que eu leia o trecho, eu quero ler aqui, né, o ponto que eu vou destacar, que é o povo de Deus tornou-se indiferente e insensível. Então, olha só, primeira coisa, Deus faz, através de Malaquias, mostrar que Ele amou o povo, e agora Deus está mostrando que eles, apesar de Deus amá-los, e eles não merecerem, esse povo estava se tornando indiferente e insensível, estavam vivendo as suas vidas e não queriam saber de Deus. Olha só, e aí, o que eu quero antes de ler, né, diz aqui, ó, Malaquias mostra as ações que, no caso, respaldam, né, as acusações de Deus. Então, Deus fala assim, vocês não me amam, vocês se afastaram de mim, vocês me abandonaram. Eles disseram, não, Senhor, a gente está tudo certo aqui, a gente te adora, a gente te serve, está tudo certo. Deus disse não. Aí Deus vai mostrando aqui, né, que o povo oferecia animais imperfeitos, né, doentes, no sacrifício. Os sacerdotes viam o serviço no templo como um fardo, um negócio pesado, não tinha prazer no que faziam, né, na verdade. E as pessoas eram infiéis aos seus cônjuges. Ó, se o povo de Judá realmente honrasse a Deus em seu coração, suas atitudes seriam bem diferentes, de fato, né, seriam muito diferentes. Então, três coisas aqui nesse trecho, a gente vai ler um pouquinho depois, que é do verso 1, do verso 6 do capítulo 1 até o capítulo 2, verso 16, é Deus mostrando para esse povo, vocês trazem sacrifício para mim de qualquer jeito, é o que sobra. Se o animal está gordinho, está saudável, vocês não oferecem no templo. E a gente precisa lembrar que esses sacrifícios era a expressão de adoração que o povo tinha na época, né? Então era como o povo se expressava, estava sendo grato a Deus, adorando a Deus, eles levavam, né, esses animais e tal, dos melhores que tinham. Só que nesse caso aqui, eles levavam, ó, esse aqui está doente, isso aqui está com a perna quebrada, isso aqui está magrinho, leva esse aí para o templo, oferece a Deus isso aí. Então Deus disse, ó, vocês não se importam, vocês não me honram, vocês oferecem o pior que vocês têm para mim, não é o melhor, né? Os sacerdotes que deveriam me servir no templo com alegria, com prazer, eles fazem isso como uma obrigação, né? Tem que fazer o quê? E aí, outra questão também, que Deus apresenta como motivo da reclamação de Deus, é que eles estavam casando e abandonando as mulheres assim, ó, por nada. Então, o casamento para eles era uma coisa que não fazia diferença. Banalizaram o casamento, né? Sendo que a Bíblia, Deus instituiu o casamento, e isso é de uma grande importância, na verdade, né? A aliança do casamento, do matrimônio. E eles estavam banalizando. Olha só como a gente pode até fazer um paralelo com hoje. Será que hoje está muito diferente?
na vida de alguns cristãos? Então, às vezes, dá para Deus assim, o que sobra, né? O que sobra. O dinheiro, se sobrar, a gente contribui na igreja ou ajuda em alguma questão em relação ao reino de Deus. Faça as coisas para Deus, mas, sabe, tem que fazer, né? Na igreja, daquele jeito, meio sem entusiasmo, sem alegria. E também as pessoas, eu estou falando dos cristãos, né? Já fazendo esse paralelo e essa aplicação. Assim, o casamento para eles já não tem mais valor, já não se esforçam mais. Os índices de divórcio, muitas vezes dentro da igreja cristã, não é muito diferente das pessoas que não professam a Deus. Então, olha como a gente está muito semelhante nesse caso aqui. E eu acredito que também, então, Deus poderia fazer as mesmas acusações que fizeram lá com esse povo naquela época, né? Mas vamos voltar para lá, depois a gente volta para a nossa realidade aqui. Então, o capítulo 1, verso 6, olha só o que diz aqui. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, porque eles chamavam Deus de pai, né? Onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome e dizeis, em que desprezamos o teu nome? Olha só, essa é a questão. Deus estava falando para eles, vocês estão me desonrando, me desobedecendo, e eles falam, não, Senhor, a gente está tudo certo, a gente está fazendo tudo, a gente está no templo, né? A gente chama de pai, a gente chama de Senhor, mas Deus, tá bom, já que vocês me chamam de pai, o filho honra o pai, cadê a honra que vocês me dão? Vocês não me dão honra nenhuma. Vocês me chamam de Senhor, o servo honra o seu Senhor, vocês não me honram em coisa nenhuma. Vocês me desprezam. Eles falam, como, Senhor, nós desprezamos o Senhor? A gente oferece tudo, o sacerdote está aqui no templo. Aí Deus vai falando no verso 7, ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, em que te havemos profanado? Olha só como eles se tornaram insensíveis, indiferentes. Nisso que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível, porque quando trazeis animal cego para os sacrificados, não faz mal. Eles diziam, né? Vamos levar, não faz mal não. E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o a um príncipe, terá ele agrado de ti, ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Olha que coisa interessante. Deus desafiando eles, falando assim, tá bom, vocês me oferecem todas essas coisas, sem qualidade, do que sobra, tudo que é ruim. Faz isso com um príncipe. Oferece para uma pessoa importante, para ver se ele vai aceitar de vocês, se ele vai reconhecer que vocês estão honrando com essa atitude. Olha como Deus pacientemente aqui vai mostrando para esse povo, vocês não me honram, né? Hoje não é diferente, como eu disse, só fazendo sempre parar essa aplicação, a gente às vezes vai falar para alguém e falar, não é, a tua vida não é bem assim não, Deus merece mais. Né? Tem que ser assado, não, mas eu já faço minha parte, já faço isso, já faço assim, faço assado. As pessoas se tornam insensíveis. Agora é interessante, quando vai fazer para uma pessoa que essa pessoa gosta, ou para uma pessoa que ela considera importante, aí ela se esforça, né? Aí oferece o melhor tempo, aí oferece o melhor esforço, o melhor que tem, ela dá. Agora para Deus, né, vai qualquer coisa, vai de qualquer jeito, aquele negócio, para Deus mesmo, né, não tem problema, vamos lá. Então Deus vai mostrando aqui, não, vocês estão me desprezando, vocês estão me desonrando, né, se tornaram insensíveis e indiferentes. Então, só para a gente entender aqui o motivo das reclamações de Deus nesse sentido. Ainda na leitura aqui, no verso 10, quem há também entre vós que feche as portas e não acenda em vão o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a vossa mão o sacrifício, né, que é a oblação. Mas desde o nascente do sol até o poente será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar oferecerá ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, a sua comida, é desprezível. E dizeis, eis aqui que canseira, e os lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis roubado, o coxo, o enfermo, até o roubado oferecia. Assim fazeis a oferta. Ser-me-eis aceito isso da vossa mão?
Deus dizendo, né? Diz o Senhor. Mas maldito seja o enganador que, tendo animal do seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome será tremendo entre as nações. Então Deus mostrando aqui, ó, ele merecia toda a honra como Deus, como Criador, e por tê-los amado, e mesmo assim esse povo ingrato, esse povo que de fato estava desonrando a Deus, eles vão assim, né, dando do que sobra da vida deles, em todos os sentidos. Então a gente precisa prestar muita atenção se a gente também não faz isso na nossa vida, em alguma área da nossa vida, talvez não a vida toda, né? Mas em alguma área da nossa vida. A gente precisa avaliar isso. Será que a gente está fazendo o melhor que a gente pode em relação a Deus? Será que meu coração é inteiro de Deus? Será que eu de fato estou me dedicando, né? Mesmo com as minhas limitações e tudo mais, mas será que eu me esforço para assim fazer o melhor que eu posso fazer? Não é comparando com ninguém, eu tenho que fazer o melhor do que o fulano ou ciclano, fazer mais, não é essa não é a questão, mas a intenção, a motivação do meu coração e a minha atitude é de fato aquilo que eu poderia fazer de melhor para Deus. A gente precisa pensar nessa questão, né? E depois a gente entra no capítulo 2 e Deus, ele fala aqui, ó, agora ao sacerdote, este mandamento vos toca a vós. E aí Deus fala sobre os líderes, sobre os sacerdotes da nação. Os sacerdotes deveriam ser aquelas pessoas que incentivariam, né, os demais a adorarem a Deus, a terem alegria e entusiasmo de servir a Deus. E esses sacerdotes, eles não estão nem aí. Eles fazem assim com todo o desânimo possível do mundo. Faz assim por obrigação. Então essas pessoas que Deus tinha separado para inclusive serem modelo para os demais, eles é o que estavam dando um mau exemplo, né? Ou seja, os líderes religiosos, olha só, da época, eram aqueles que davam um mau exemplo. Então Deus também fala a respeito deles, né? Então lembra que eu falei? O povo se tornou insensível e indiferente, os sacerdotes faziam o negócio de qualquer jeito, o povo não estava nem aí com nada também. E aqui no verso de número 10, a partir do verso de número 10, aí Deus vai falando a respeito do matrimônio, né? E ele diz assim, ó, não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto dos nossos pais? Judá foi desleal, a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha do Deus estranho. O Senhor estipará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, o que vela e o que responde e o que oferece dons ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto: cobres o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. Então Deus dizendo, ó, vocês choram, vocês planteiam, aquela encenação toda, aquele teatro, né? A aparência, aqui é o religioso típico, né? Se preocupa com a aparência, aquela coisa toda. Aí quem olha de fora assim fala, nossa, uma pessoa piedosa, humilde, está adorando a Deus. Mas Deus disse, não é não. A vida de vocês, o coração de vocês, a atitude de vocês, fora desse ambiente religioso aí, ó, não me honra. Vocês quebram o meu mandamento. O verso número 14. E dizeis, por quê? Eles ainda questionavam. Deus falando assim, não, vocês estão errados. Eles disseram, não, por quê, Senhor? Está tudo certo. E Deus dizendo assim, ó, porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher do teu concerto. E não fez ele somente um, sobejando-lhe em espírito, e por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio, ou o divórcio, né? Aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Então Deus denunciando também essa postura de que eles assim desprezavam, banalizavam os laços matrimoniais, né? E com isso destruía a família, destruía os filhos, desonravam a Deus. Enfim, amados, um negócio bem complicado. Eu anotei aqui um pensamento para resumir essa questão aqui, tá? Que é assim, até postei lá no grupo.
As pessoas que se preocupam profundamente em agradar a Deus são reconhecidas pela vida que vivem e não pelas palavras que falam, né? Então, falar de amor, falar de Deus, falar de piedade, falar de santidade, falar de um bocado de coisa, isso não quer dizer muita coisa diante de Deus. Mas é a vida, a nossa vida é o que vai mostrar se a gente honra a Deus, se a gente ama a Deus, se a gente quer de fato agradar a Deus. É a vida, é a conduta, né? O estilo de vida. Não é a palavrinha bonita, não é a música cantada dentro da igreja, não é a mãozinha levantada, não é aquela encenação toda que muitas vezes alguns fazem. Eu não estou dizendo que essas coisas não devem ser feitas como expressão, né? A gente deve expressar, cada um expressa do jeito que quer. Então, se ajoelha, chora, grita, dá pulo, eu sei lá, cada um é que sabe como que expressa, né, a adoração a Deus lá no momento do culto. Mas se essas coisas, elas não vêm acompanhado com motivação correta e com a vida nas relações do dia a dia e com tudo isso que a gente está falando aqui, ou seja, oferecer a Deus o meu melhor, me esforçar sinceramente para honrar a Deus, né, em todas as áreas da minha vida, procurar honrar a Deus, principalmente nessa questão de que os valores cristãos, eles são construídos, que no caso aqui é o matrimônio, é a família. Se a gente não se esforça para isso, amados, então Deus, ele não recebe, ele não reconhece e ele, inclusive, tem uma crítica muito grande, né, a respeito disso. A terceira parte aqui, ó, Deus marca as pessoas que o amam e se lembra delas, que é o capítulo 3, do verso 14 ao 18. Esse aqui, eu quero ler essa passagemzinha também, tá? São poucos versículos, bora lá, né? Só molhar as palavras aqui para ela não secar. Então, capítulo 3 de Malaquias, claro, verso de número 14 ao 18. Deus marca as pessoas que o amam e se lembra delas. Esse é o ponto, tá? Então, verso 14 ao 18 diz assim, ó: Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem iniquidade e se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupa-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então a gente entende aqui que tinha um grupinho, né? Sempre tinha, né? Sempre teve, toda a história, o chamado remanescente, né? A minoria, alguns poucos gatos pingados, ou ovelhas pingadas, né? Que eles queriam servir a Deus, eram fiéis a Deus, mesmo se toda a nação, ou o restante da nação, a grande maioria, fosse infiel, mas sempre tinha isso. E eles comparavam muitas vezes, mas eles fazem as coisas tudo errado e parece que o Senhor abençoa, parece que o Senhor ouve, parece que o Senhor prospera eles. Deus disse, não, tem um memorial diante de mim, eu vejo todas as coisas, eu julgo justamente todas as coisas, né? E vai ter um dia que eu vou trazer de fato a cobrança sobre isso, e aí sim, nesse dia, vocês vão ver a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Por mais corrupta que seja a sociedade que a gente vive, né? As pessoas que amam a Deus devem se reunir e honrá-lo. Malaquias contém essas palavras especiais, né, de promessa com relação aos verdadeiros cristãos. Então essa é que a gente, inclusive aplicando para hoje, mesmo que também a gente viva nesse contexto, dentre os religiosos, dentre aqueles que se dizem evangélicos, servos de Deus, aquela coisa toda, mesmo que muitos estejam com essa vida de aparência, onde Deus reprova, onde Deus não reconhece, né? Mesmo que a gente esteja assim, diante de tantas pessoas com hipocrisia, mas nós devemos decidir servir a Deus, mesmo que pareça que essas pessoas que fazem tudo errado, né? Parece que a vida delas vai muito melhor do que a nossa,
mas mesmo assim nós devemos, de fato, continuar honrando a Deus com todas as dificuldades, tá certo, amados? Porque haverá um dia sim, que Deus, talvez seja só na eternidade, né? Quem sabe? Mas a gente vive nessa perspectiva, que a nossa recompensa última não é aqui. E que muitas vezes aqui mesmo a gente tentando, se esforçando, querendo buscar Deus, servir a Deus de verdade, né? Renunciando o que a gente entende que deve renunciar para honrar a Deus, mesmo fazendo isso, a gente muitas vezes não recebe a recompensa, parece que a nossa vida é mais difícil do que aqueles que vivem uma vida de qualquer jeito. Mesmo assim, a gente precisa ter essa palavra aqui, esse verso 18, no nosso coração. Deus dizendo, um dia vocês vão ver a diferença de fato, quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Talvez esse dia não seja nessa vida, né? Mas aí vai valer a pena, como diz o hino, né? Vai valer a pena mesmo. Amados, nosso estudo do Antigo Testamento chega ao fim aqui, né? Mas a presença dos nomes de Moisés e Elias é bem interessante. Nesse livro aqui, pretende gravar duas verdades. O capítulo 4, o verso de número 4, vai falar de Moisés, né? Então, só para a gente entender, o livro de Malaquias, onde a gente está encerrando aqui o estudo do Antigo Testamento, esse livro de Malaquias traz dois nomes aqui fundamentais em toda essa nossa saga, em toda a essa estrada aqui que a gente percorreu. O primeiro é de Moisés, verso 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a qual são os estatutos de juízo. Então a gente precisa lembrar aqui, nesse livro de Malaquias, acabando o nosso estudo do Antigo Testamento, aparece o nome de Moisés. E o que Moisés ensina é, obedeçam a Deus. Né? Se a gente pegar o resumo de tudo que Deus falou através de Moisés, lá, os 5 livros que nós lemos, os primeiros, né, de Gênesis a Deuteronômio, as leis de Deus por meio de Moisés, o resumo é esse, obedeçam a Deus. E também tem outro nome aqui, que é o verso 5 e o verso 6, que é o nome de Elias. Né? E Elias, a mensagem é, diga aos outros, digam aos outros. O que isso quer dizer? Bom, Moisés está falando, obedeçam a Deus. E Elias aqui no caso, vocês anunciem, né? Vocês se apropriem dessa verdade, obedeçam a Deus e compartilhem essa verdade com os outros. Esse Elias aqui não é o profeta Elias não, né? Esse Elias aqui que o Malaquias profetiza é aquele que viria futuramente, e a gente sabe que passou 400 anos para vir essa figura, que ele assemelha-se a Elias, que é o João Batista. Quando a gente lê lá em Mateus, né, capítulo 3, se não me falha a memória, e a pergunta até para o João Batista, tu é o Elias que havia de vir? Ele disse, sou eu mesmo. Mas não é que era literalmente o Elias, né? Mas essa representação desse profeta que viria trazendo também, como Elias trouxe, a convocação do povo a se arrepender a Deus. Então o João Batista ele vem anunciando quem viria, que era o Cordeiro de Deus, que era o Messias. Então a gente vê aqui que acaba o Antigo Testamento, acaba o livro de Malaquias, Deus prometendo que viria que faria com que as pessoas adorassem a Deus de verdade. Ele sim, né, traria essas pessoas até Deus, que é o próprio Jesus, que é o próprio Senhor e o nosso Salvador, né? Que o João Batista é ele quem anuncia e ele é chamado aqui do Elias. Então essas duas figuras aqui acaba o Antigo Testamento. E aí a gente vai ter um espaço de 400 anos, né? E a gente vai começar depois o estudo aí do Novo Testamento com Mateus. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.